quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, não é? Vamos iniciar mais uma semana, não é, de estudos. Vamos iniciar uma semana muito abençoada, não é? Todo mundo com saúde, não é? Muito amor, muita paz, não é? E muitas aprendizagens, turminha. Um bom início de semana, uma boa segunda-feira para vocês. Vamos preparar aí o cantinho do estudo? Vamos lá? Preparem aí o seu livro 3 de ciências, não é? Seu estojo completo, a sua agenda, sua garrafa com água, não é? Vamos de fardinha, turminha? Vamos lá, coloquem a farda. Enquanto organizam aí o seu cantinho do estudo, não é? Bem silencioso, um cantinho agradável, né? Um cantinho sossegado, arejado. Vamos iniciar a nossa videoaula, ok? Enquanto prepara o cantinho, nós iremos rezar, não é? Agradecer a Deus por início dessa semana, que seja muito produtiva e muito abençoada, turminha. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é com este poder que nós nos revestimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, turminha. Então, peguem aí o seu livro, né? 3. Vamos dar início ao nosso capítulo 12, né? Alimentação saudável. Coloca aí na abertura do capítulo, lá na página 28 e na página 29. Vamos começar capítulo 12, alimentação saudável. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, né? Vamos lá? Alimentos e nutrientes. Vamos lá. O que é que vocês estão vendo aí na abertura do capítulo, né? Estamos vendo aí a Magali, olha só. Para crescer, não é? Ela está mostrando aí. Forte, você precisa comer um pouco de tudo. Ela diz aí, não é? Olha só, existem, acompanhem comigo na abertura do capítulo, muitos alimentos atraentes e saborosos. Mas como podemos escolher qual é o melhor para a saúde e saber a quantidade ideal para consumo? Uma possibilidade é conhecer a composição nutricional dos alimentos. Outra é aprender o que os especialistas em nutrição humana têm a nos orientar. Então, vamos lá no Trocando Ideias, vamos observar aí. Todo mundo conhece a Magali, não é? Olha só, personagem da Turma da Mônica. Ela foi criada por Maurício de Souza, não é, turminha? Então, Magali, nós já sabemos, né, que ela gosta muito de comer, não é verdade? Todo mundo conhece a Magali, né? Mas que ela nunca engorda, gosta muito de comer, não é? E sua comida preferida é o quê? A melancia! Muito bem, turminha! Perfeito! Olha só, então tem aí ó, legumes, verduras, leite, frutas, né? Feijão, peixe,
Queijo, arroz, carne, ovos, perfeito, né? De tudo um pouco, a Magali. Melancia, que é o que ela gosta, as frutas, né? No Trocando Ideias, né? Nesse início do capítulo, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os alimentos e sobre os nutrientes, né? Qual é a mensagem passada por essa campanha? Então, de Magali, ela gosta, a sua alimentação, ela gosta muito de comer melancia, né? A sua fruta preferida. Mas aí na campanha, nesse cartaz, para crescer forte, você precisa comer um pouco de tudo. A campanha incentiva o quê? A termos uma alimentação balanceada, variada, ou seja, nós temos que comer de tudo um pouco, né? Então, nós precisamos ter, não é, uma alimentação saudável. O que, tia? De diferentes tipos de ou verduras, frutas, legumes, balanceando, né? E nós vamos ver daqui a pouco. Porque os alimentos são importantes para a saúde das pessoas, turminha. Então, é através dos alimentos, né? Que nós o quê? Por que é importante os alimentos? Porque dele nós vamos obter os nutrientes, não é adequado, para o quê? Para poder realizar as atividades diárias, né? Termos energia para estudar, para brincar, não é? Para realizar atividade física, andar de bicicleta, dançar. Então, através dos alimentos, nós vamos obter a energia necessária, não é? Para realizar diversas atividades no nosso dia a dia, tá bom? E nós vamos estudar, não é? Que diante dos alimentos, ele nos oferece os nutrientes, não é? E as suas funções para o nosso corpo. Nós vamos estudar daqui a pouco, turminha. Vamos lá. Lá no Trocando Ideias, ainda, na página 29, o nosso terceiro pontinho, ele fala também quais problemas um ser humano pode adquirir ao ter uma alimentação inadequada. Então, você sai comendo aí, né? Nós falamos que tem que ser balanceada, diferenciada, variada, saudável. Mas aí, se ele começar a comer muita massa, não é? Muito macarrão, doces, né? Em excesso, ele não controlar a sua alimentação, não balancear, não é? Diversificar, vai acontecer vários problemas de saúde, né? Que nós já estudamos sobre isso. Vamos lá revisar? Pode ser obesidade, pressão alta, não é? Nós vamos ter diabetes, subnutrição, não é? Prisão de ventre, entre outras, né? Vários probleminhas de saúde poderá acontecer, né? Então, neste capítulo, nós vamos agora, depois que vocês viram a abertura, Magali aí toda linda, né? Olha só, nós iremos agora, né? Deixem o livro aberto, lá na página 30, e nós vamos diferenciar agora o que são alimentos de nutrientes, né? Nós sabemos, deixa o livro aberto na página 30, 31. Você agora vai pegar seu marca-texto, né? Vai acompanhar a explicação de tia Carmen, vai marcar as partes mais importantes que você encontrar, tá bom? Então, nós sabemos, não é, que o corpo humano, ele precisa, né, de diversos nutrientes para funcionar bem e, assim, realizar as atividades do dia a dia. Esses nutrientes, eles são encontrados em diversos alimentos e tem várias funções que nós vamos ver agora. Lá na página 30, ela está falando, né, que nós estudamos, né, no capítulo anterior, que para se nutrir, não é, os seres vivos podem realizar diferentes funções. Nós aprendemos o sistema digestório, né? Que onde começa a digestão? Na boca. Perfeito, foi no capítulo anterior, capítulo 11. Então, hoje nós vamos estudar, pega o marca-texto e marca aí, ó, que a nutrição, não é? Ela é um processo em que um organismo retira do alimento as substâncias necessárias à saúde. Nós, não é? E também os outros animais, nós encontramos os nutrientes de que precisamos nos alimentos que obtemos no ambiente, tá bom?
E agora nós vamos diferenciar, né, no sistema digestório que nós estamos no capítulo anterior, tem a função de agir sobre esses alimentos por meio das transformações mecânicas e químicas, né, de absorverem os nutrientes presentes neles. Aí nós temos aí o alimento, que é composto por ingredientes que podem ser os nutrientes. Agora, deixem aí aberto para a gente diferenciar o que é o alimento e o que é o nutriente. Vamos entender, turminha? Olha só, como se distingue, como diferenciar, saber o que é alimento e saber o que é nutrientes. Vamos lá? Olha o slide aí que tia preparou para vocês. Os alimentos são misturas de substâncias usadas na alimentação. Os alimentos são constituídos por nutrientes. Alimentos é o que nós digerimos, que nós comemos, né? São substâncias usadas na nossa alimentação, que comemos, que nós ingerimos. E os nutrientes, turminha? Os nutrientes são substâncias existentes nos alimentos que fornecem energia e regulam o nosso organismo. Então, vamos lá, ó, diferenciando aí, ó, alimento de nutriente. Os alimentos, eles estão falando que são substâncias que visam promover o crescimento e a produção de energia necessária para as diversas funções do organismo. Já os nutrientes são as substâncias que estão presentes nos alimentos e são utilizadas pelo organismo. Os nutrientes são proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Os nutrientes são o que nós encontramos nos alimentos, de onde nós retiramos toda a energia, e nós vamos ver que cada nutriente tem a sua função específica no organismo. Vamos lá, turminha? Olha só. Lá na página agora 31, não é? Nós vamos ver que esses alimentos, eles podem ter um ou mais tipos de nutrientes em sua composição. Porém, a quantidade deles é diferente em cada alimento, ok? Então, nós vamos ver agora que eles são organizados em grupos, de acordo com a sua composição, tá bom? Nós vamos conhecer agora os grupos, né, que tia falou, e nós vamos ver a sua função no corpo humano. Coloca lá na página 31 do seu livro de ciências. Vamos lá, turminha? Acompanha aí, ó, os nutrientes. Vamos estudar. Primeiro, estamos falando agora sobre os carboidratos. Vamos lá conhecer? Então, aí fala um pouquinho que os carboidratos, né, também conhecidos como os açúcares, né, ele tem a função de fornecer energia para o corpo humano, turminha. Então, eles são nutrientes energéticos, né, mais utilizados pelo organismo para serem facilmente digeridos, tá bom? Então, eles nos fornecem energia, são energéticos, né? Conhecido também como açúcares. Vamos ver? Aí está falando que os carboidratos são substâncias utilizadas como combustível pelo corpo humano, fonte mais importante de energia. Estão presentes em alimentos como cereais, pão, massas, arroz, farinha, doces, né? Refrigerantes, balas, chocolates, batata, mandioca, sorvetes e etc. Tá bom? Durante a digestão, essas substâncias se quebram em partes ainda menores e mais fáceis de serem absorvidas pelo corpo, como a glicose, tá? Então, coloquem aí, abram lá ainda na página 31. Vamos lá? Aí está falando lá na página 31, também pegue o marca-texto, que quando há ingestão de alimentos ricos em açúcar, né? Tia vai falar um pouquinho aqui, ganha-se rapidamente energia, turminha, né? Porém, se forem consumidos em excesso, né, esses alimentos podem causar
não é? Vontade de comer mais doce. Já sentiram isso? Ah, hoje eu estou com vontade de comer doce, estou com vontade de comer chocolate. Nós sentimos isso, o organismo pede, né? Então, preste atenção. Isso acontece porque a energia dos carboidratos dura pouco tempo. Então, o organismo exige a reposição dessa energia. Para evitar essa situação, deve-se dar preferência a alimentos integrais, como cereais e massas, e evitar comer muito doce. Vamos lá? Aí está falando um pouquinho, tem balãozinho falando de alimentos integrais. Vamos ver, turminha. Então, os alimentos integrais, né, além de serem saborosos, são mais saudáveis. Eles possuem nutrientes como minerais, vitaminas e fibras que se perdem quando se usa a farinha branca. Existem pães, bolos, biscoitos, macarrões, arrozes e muitos produtos integrais. Então, vamos lá. Podem marcar lá na página 31, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre alimentos integrais, olha só. O alimento integral é como se chama um alimento que, apesar de industrializado, manteve todas as suas características e a totalidade dos nutrientes essenciais, como quando é colhido na natureza. Isso significa que a industrialização não retirou partes significativas, como, por exemplo, o germe do grão do arroz ou do trigo. Então, podemos dar preferência, não é, a esses alimentos, né? Além de ser mais saudáveis, também muito saborosos, turminha. Vamos lá, vamos aproveitar, não é, e inserir no nosso cardápio os alimentos integrais, turminha. Vamos ver? Agora, nós vamos falar sobre outro nutriente. Nós vamos falar sobre os lipídios. Vamos lá? Ainda na página 31. Vamos ver? Nós vamos ver que os lipídios, não é? Também chamados de gorduras, tem aí, ó, os lipídios ou lipídios, engloba todas as substâncias gordurosas existentes no reino animal e no reino vegetal. Do grego lipos, gordura, né, significa gordura. Então, nós vamos ver alguns exemplos que são o quê? Os óleos, né, as gorduras vegetais e animal, que têm grande importância na alimentação e na constituição das células vivas. Então, vejam só que constituem essas células, né? O óleo, o azeite, a manteiga, não é? São exemplos de lipídios. Então, aqueles alimentos que são gorduras, né? Gordurosos. Qual é a função dos lipídios no nosso organismo? Vamos entender, turminha? Os lipídios, né? Ele reserva, né? Ele funciona como reserva de energia para o nosso corpo, né? E também uma das suas funções é proteger o nosso corpo contra choques mecânicos, né? E o isolamento térmico, tá bom? Uma vez que esses nutrientes se acumulam como gordura embaixo da pele. Eles vão colaborar, né, para que o calor produzido pelo corpo fique retido, tá bom? Agora coloquem aí, turminha, vamos lá. Ainda falando um pouco sobre os lipídios, nós vamos ler lá na página 32, peguem o livro de vocês, peguem o marca-texto, tá bom? Que ele fala aí um pouquinho, não é? Que além dos lipídios serem reservas que eu disse, substâncias gordurosas do reino animal e do reino vegetal, não é? Eles são essenciais também, os óleos e o azeite, são essenciais ao nosso organismo, pois participam da estrutura das células e previnem algumas doenças, né? Então, nós já estudamos célula, que é o quê? É uma pequena unidade invisível a olho nu, que forma o nosso corpo. Olha só, entretanto, está dizendo aí, se consumidos em excesso, nós consumimos óleo, azeite, as gorduras, né? Esses nutrientes podem ser prejudiciais à nossa saúde, pois podem se acumular, causando o excesso de que tinha falou?
de gordura localizada em várias partes do nosso corpo ou também nos vasos sanguíneos, podendo causar o quê? Problemas cardíacos, turminha, tá bom? Então, vamos aí ter atenção, né, nos alimentos, nos lipídios, ou seja, aqueles alimentos que são gordurosos, tá bom? Olha só. Aí tem vários exemplos, né? A linguiça, olha a carne com gordura, né? Prestar bastante atenção no colesterol, né? Para não sofrer mais tarde, né? Ou ter problemas cardíacos, tá bom? Nós temos aí alguns exemplos, ó, de alimentos ricos em lipídios que Tia colocou. O azeite, a manteiga, o óleo, né? Muito bom. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre as proteínas, turminha. Vamos lá? Então, também nós sabemos, né, que as proteínas, não é, elas são consideradas nutrientes construtores. Por quê, tia? Porque elas fazem parte da composição das células e dos tecidos, turminha, do nosso corpo, tá bom? Também são reguladores, né? Já que certos hormônios, eles são constituídos por proteínas e regulam as ações das células e dos tecidos do nosso corpo. Vamos ver lá? Olha só. Proteínas. As proteínas, né, são substâncias que exercem as mais diversas funções no organismo, participando inclusive da composição das células. Não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não esteja envolvida. Olha só, fontes de proteína nós temos aí, né? Alimentos de origem animal, como carnes em geral, peixe, ovos, leite e derivados. Alimentos de origem vegetal, como feijão, a lentilha, soja, quinoa, trigo, ervilhas, grão de bico, as castanhas, não é? Vamos ver aí, fontes. Olha só, ainda lá na página 32, não é? Nós vamos falar também, evitar, temos aí, ó, evite o consumo excessivo de carnes gordas, né? Nós sabemos que as proteínas também encontradas nas carnes magras, né? Pode carne magra, nos ovos, não é? Como a tia já falou, tá bom? Ele fala aí também por que nós devemos evitar o consumo excessivo de carnes gordas, principalmente de embutidos. Os alimentos embutidos, né, que são os alimentos industrializados, obtidos com a moagem da carne ou de outros produtos similares. Então, como salsicha, linguiça, sardinha, salame, né? Então, você deve dar preferência, turminha, a carnes magras, como filé de peito de frango, filé mignon, coxão duro, né? Ou chão de fora, tá bom? Coxão mole, chão de dentro, né? Corvina, robalo e linguado, e etc, tá? Mas dê preferência a essas carnes mais magras, ok? Agora nós vamos falar de outro nutriente, que são os sais minerais, turminha. Quero que vocês deixem aberto agora, lá na página, no livro de vocês, a página 33, tá bom? Nós vamos ver, não é, que os sais minerais, ele tem funções variadas, entre elas a constituição dos ossos e dos dentes, tá bom? Mas sua falta, né, ou excesso, né, pode causar vários problemas de saúde, turminha. Vamos ver lá. Olha só. Os sais minerais, eles são substâncias inorgânicas, né? Ou seja, não podem ser produzidas pelos seres vivos. Elas devem ser ingeridas através de uma alimentação que forneça quantidades adequadas dessas substâncias. Caso haja excesso, este será eliminado através das fezes e da urina, turminha. A turminha, olha só,
Vamos ver também que os sais minerais, eles são nutrientes que fornecem substâncias importantes, como sódio, potássio, cálcio e ferro, e etc., né? Encontramos os sais minerais na água, nas frutas, nos legumes, nas verduras, nos frutos do mar, no leite e em diversos outros alimentos. Vamos ver? Quero que vocês coloquem aí, não é? Lá na página 33 do livro de vocês, utilizem marca-texto que está falando que os sais minerais estão presentes em quantidades adequadas, não é? Em diferentes fontes vegetais. Conheça alguns deles e suas fontes. Então, fonte de cálcio que nós vimos aí. Então, nós temos o exemplo em amêndoa, brócolis, couve, feijão, gergelim, grão de bico, leite, linhaça, salsa, rúcula e etc., né? São os alimentos onde nós encontramos aí. O ferro é encontrado em alimentos como aveia, feijão, gergelim, hortelã, linhaça, rúcula, salsa e etc. O potássio, banana, a batata, chicória, couve, espinafre, feijão preto. O magnésio nós encontramos no abacate, no amendoim, aveia, banana, beterraba, batata, couve, espinafre, soja, uva, né? E o zinco é encontrado no leite, na lentilha, no melão, são alimentos onde nós podemos, né? As fontes onde nós encontramos, tá bom? Vamos falar também sobre o sal de cozinha, tá? Que o sal de cozinha, ele é composto por sais minerais, turminha. Vocês sabiam? Como, por exemplo, o sódio, né? Ele tem sido considerado um vilão para a nossa saúde. Vocês sabem por quê, turminha? Já imagina o sal de cozinha que mamãe usa, né? Na nossa comida para dar o sabor, não é? Então, isso nós podemos prestar atenção e aí, combina com mamãe, né? Para maneirar aí no salzinho, turminha. Então, como o sódio, ele é um vilão para a nossa saúde, né? Porque os sais minerais, né, que são imprescindíveis para a nossa saúde, o seu excesso, ele traz consequências graves para o corpo, para a saúde do coração e dos rins, não é? Se acumulados no nosso organismo, eles podem causar pedras, né, nos nossos rins, o acúmulo. Então, muitos alimentos também, olha lá na página 33, industrializados possuem excesso de sal, como, por exemplo, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, cereal matinal, presunto, molhos prontos e refrigerantes. Essa é mais uma razão para evitar consumi-los. Vamos lá, turminha? Então, vamos aí evitar, não é? Vamos agora conhecer um pouco sobre as vitaminas, turminha. Vamos lá? Então, nós sabemos que as vitaminas, não é? Elas são essenciais, né, ao funcionamento do organismo, turminha. É a sua função, elas participam da formação dos ossos, das células da visão, da nossa pele, do sangue e da defesa dos micro-organismos. Eles são considerados fontes, né, reguladores, não é? E nós vamos ver que nós encontramos muitas fontes nas frutas, nas verduras, nos legumes, não é? A vitamina. E também, gente, nós encontramos as vitaminas, não é? Na exposição do sol por alguns minutos diariamente. Vamos ver? Então, aí fala nas vitaminas, não é? Que são nutrientes importantes para o nosso organismo, são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo, principalmente porque ajuda a evitar muitas doenças, turminha. Elas não são produzidas pelo organismo e, portanto, devem ser adquiridas através da ingestão de alimentos, como frutas, verduras, legumes e carnes, não é? A
falta de vitaminas pode acarretar em diversas doenças, né? Que são chamadas avitaminoses, né? Elas podem ser de dois tipos: hidrossolúveis, né, que são solúveis em águas e absorvidos pelo intestino, e lipossolúveis, que são solúveis em gorduras e absorvidas pelo intestino com a ajuda dos sais biliares produzidas pelo fígado. Nós já vimos lá quando estudamos o capítulo 11, né, a produção da bilis no nosso organismo, né? No caso aí, que é produzido os sais pelo fígado, que ajuda, não é, a desenvolver esses alimentos no nosso, pelo intestino. Então, nós vimos aí as principais fontes de vitaminas são as frutas, verduras, legumes, carne, leite, ovos e cereais. Aí está falando também, não é, que você deve incluir, né, além da alimentação variada, você vai incluir de frutas, verduras, legumes, a exposição ao sol por alguns minutos diariamente, ok? Vocês sabiam que uma alimentação equilibrada, né, com o consumo de 3 a 5 porções de frutas por dia, é suficiente para suprir o que o nosso corpo precisa? Sabiam disso, turminha? Olha só, agora, coloquem lá na página 34, vamos ver agora. Conhecer tipos de vitaminas, né? E onde encontrá-las, turminha. Conheça na tabela, coloque o seu livro lá na página 34. Conheça agora, na tabela a seguir, algumas vitaminas e onde elas podem ser encontradas, turminha. Vamos lá? Então, nós vamos ver que nós temos vitamina A, ó, vitamina B1, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Vamos lá? Está lá no livro de vocês. Acompanha aí comigo na página 34. Então, a vitamina A, ó, temos aí uma roda de alimentos, né? Aí está faltando a vitamina B12, tá? Mas tem sim. E a vitamina K. Vamos lá. Na vitamina A, nós encontramos ela. Quais são as fontes, tia? Pode ser em cenoura, abóbora, brócolis, espinafre, nas frutas amarelas, né, no fígado, no leite, nos ovos e etc. A vitamina B1, olha só a vitamina B1, nas carnes, nos legumes, cereais integrais, nas verduras, berinjela, não é? Olha só. Na vitamina agora B12, turminha, a vitamina B12 nós encontramos ela no fígado, nas carnes, nos peixes, nos ovos, leite e queijo. A vitamina C, olha só a vitamina C, na laranja, no limão, no tomate, abacaxi, repolho, couve-flor, espinafre, não é? Nós estamos vendo aí várias, né? O caju, a acerola e etc. Tá? Na vitamina D, o atum e o salmão, turminha. A vitamina E, nós encontramos ela no germe de trigo, no amendoim, não é? Amêndoa, couve, brócolis, né? A gema do ovo, não é? Na banana, tá bom? E a vitamina K, nós encontramos ela na couve, no brócolis e a salsa, né? Então, está dizendo aí que você deve fazer sua refeição, ficar bem rica em vitaminas e sais minerais, misturando vegetais de várias cores e carnes magras no prato. Quanto mais cores, maior a chance de consumir vários tipos de proteínas, vitaminas e sais minerais, turminha. Então, agora vamos responder juntos o Agora é com Você, a página 34, turminha. Vamos lá? No Agora é com Você, lá na página 34, ele pede para você diferenciar alimento de nutriente. Vamos lá? Lembram que lá no capítulo, no início, o tia falou, não é? Que os alimentos é o quê? É aquilo que nós ingerimos, consumimos, né? E os nutrientes são o quê, turminha? São as substâncias, não é? Fornecidas pelos alimentos e que elas possuem diferentes funções, não é?
para o quê? Para o bom funcionamento do nosso organismo, não é isso? Os nutrientes, eles são as substâncias que esses alimentos nos fornecem, para nós termos disposição, energia para realizar nossas atividades diárias. Então, você vai diferenciar o que é o alimento e o que é nutriente. Está lá no início do nosso... Volta lá. O slide do início da nossa videoaula, tá bom? Na segunda questão, marque X na alternativa que apresenta a orientação mais adequada para uma boa alimentação, de acordo com os exemplos de alimentos e os nutrientes fornecidos por eles. O que é que vocês acham? Basear a alimentação no consumo de grãos, como feijão, soja, grão de bico e amendoim. Basear a alimentação no consumo de produtos de origem animal, por exemplo, carne, leite e ovos. Consumir alimentos variados, incluindo produtos de origem animal e vegetal, ou evitar o consumo de carnes, leite, ovos e outros produtos de origem animal. O que foi que vocês marcaram, turminha? O que foi que vocês acham? Como nós podemos, não é, nos orientar, não é, para termos uma alimentação boa, saudável, né? Ou seja, para termos alimentos e os nutrientes fornecidos por eles. Como nós vamos ter essa alimentação balanceada? Acertou quem marcou. Consumir alimentos variados, incluindo produtos de origem animal e vegetal. Muito bem, turminha! Isso mesmo! Agora, está lá no roteiro, a nossa página 35. Coloquem lá no livro de vocês, turminha. A terceira questão, vocês farão, está lá no roteiro. O corpo humano adulto possui, em média, a seguinte composição: água, 57,6%, os lipídios, 20%, proteínas, 15,2%, os minerais, 5,6% e os carboidratos, 1,6%. Para manter essa composição e auxiliar no funcionamento do corpo, esses tipos de nutrientes precisam ser consumidos. Cite 2 exemplos de alimentos que podem ser fontes de cada nutriente a seguir. Volta lá no livro de vocês, consulta. Pode consultar novamente a videoaula, parando aí os slides, né? Então, você vai citar 2 exemplos. Letra A de lipídios, onde nós podemos encontrar nas frituras, no abacate, etc. Você vai citando. As proteínas nós encontramos o quê? Nas carnes magras, nos ovos, nos leite, queijo e etc. Os sais minerais nas frutas, nas verduras, nos legumes, cereais, não é que eu disse que podia incluir. Letra D, os carboidratos, né? Conhecido também como açúcares. Então, nós vamos encontrar ele no macarrão, não é? Em pães, refrigerantes, sorvetes, não é isso? Bolos e etc. Bota lá, só precisa 2 exemplos de cada, turminha. E agora as vitaminas, não é? As vitaminas nós encontramos aonde? Na cenoura, no fígado, no leite, nos ovos, não é isso, turminha? Nós podemos também encontrar, além disso, das frutas, não é? E os legumes, as verduras, na exposição ao sol por alguns minutos diariamente, nós precisamos. Tá bom? Então, você vai escrever 2 exemplos de cada, não é, alimento aí, tá bom? Lá na página 35. Também está lá no roteiro, não é? Vocês irão assistir um videozinho, não é, sobre alimentação saudável e responder lá no portal Sal em Minhas avaliações, não é? Uma atividade, tá? Uma atividade de revisão do capítulo anterior, do capítulo 11, tá bom? Tá lá para que vocês possam responder no portal SAS, em minhas avaliações. Uma revisão do capítulo 11 sobre o sistema digestório, tá bom? Vai estar lá aberto de 8 da manhã até as 20 horas, tá bom?
8 da noite, turminha. Respondam à atividade de revisão, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, não é? Até a nossa próxima aula de ciências, turminha. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.